Olá, amigo. Quero fazer aqui um vídeo hoje sobre o- os controles tonais, sobre a necessidade deles, sobre para que a gente precisa, quem precisa deles. Eu falo bastante sobre esses controles. Eu era extremamente dependente do controle de grave, médio, agudo, né? O médio no mínimo, o grave no máximo, o agudo no máximo, e o loading desligado, e às vezes até um equalizador ajudando. E se alguém me dissesse que aquilo ali, digamos, não era o ideal, que aquilo ali estava errado, eu não tinha como acreditar, porque as minhas caixas precisavam daquele tipo de sinal, um sinal totalmente corrigido, para poderem, digamos, tocar de uma forma, digamos assim, que eu achava boa, mas era muito ruim. Então, eu usava alto-falantes de 15 polegadas com cone duro. A resposta das caixas era boa só lá acima de 100 Hz. Eu não tinha nenhum tipo de grave profundo, então para mim conseguir um pouquinho de grave profundo eu tinha que colocar o 32 Hz do equalizador lá em cima e o resto tudo lá embaixo, ou seja, dando 12 dB a mais no 32 Hz e tirando 12 dB do resto, ou seja, dando um ganho de 24 dB no 32 Hz e mal eu escutava um pouquinho do 32 Hz. Então, se alguém me dissesse que aquilo ali, que aquela caixa era que não respondia, eu não acreditava, achava que era assim mesmo, né? E então agora faz uns 13 anos que eu já não uso mais os controles tonais. A gente vai entrando em contato com outras caixas acústicas e vendo que boas caixas não precisam de controles tonais, não precisam de loudness. O loudness é um recurso que é inspirado nas curvas de audibilidade em função da frequência. Porém, aquelas curvas acabaram, digamos, inspirando o controle loudness dos aparelhos sonoros, dos aparelhos de som. Porém, tem dois problemas com a aplicação daquelas curvas em um aparelho de som, em um amplificador, por exemplo. Um problema é que aquelas curvas lá, elas partem de uma referência plana. Então, colocaram as pessoas para, digamos, escutar o tom lá da frequência, e aquelas frequências eram tocadas todas com a mesma amplitude. Então, a partir dali se traçou aquele tipo de curva. Então, se a gente trouxer essa tentativa de corrigir essas curvas no controle de loadings aqui, isso vai acabar sendo tocado por caixas que não são flat. E esse é o problema. Então, o controle do loadings vai dar lá, por exemplo, ganho de 9 dB, por exemplo, no 30 Hz. Só que o 30 Hz da caixa está a 20 dB abaixo do que deveria estar. Então, esses 9 dB não vão conseguir fazer a caixa tocar. E, por exemplo, no 100 Hz, onde a caixa não tem deficiência, o controle de loadings vai botar, por exemplo, 6 dB a mais no 100 Hz, que não precisava. Então a caixa fica com o 32 Hz lá no, por exemplo, menos 20 dB, e o 100 Hz no mais 6 dB. Ou seja, cria uma aberração na curva de resposta de frequência da caixa. Tá? Então, isso, para quem procura alta fidelidade, é indesejável. Não quer uma aberração na resposta de frequência de uma caixa acústica. Outro problema que acontece, que impossibilita o loadness ser aplicado, essas curvas de audibilidade serem aplicadas num controle tonal de um amplificador, é que, por exemplo, aquelas curvas foram traçadas, por exemplo, para 60 dB de som é uma curva, para 80 é outra, para 90 é outra.
Então, o aparelho teria que saber quantos decibéis tem na sala para poder aplicar a curva certa. E isso é praticamente impossível. Teria que ser um sistema digital que fosse retroalimentado. Então é um jeito de fazer passar caixas de baixa qualidade e caixas, digamos, com resposta muito insatisfatória, elas acabam passando quando a gente usa esse controle aí. Tudo bem que naquele tempo lá era muito difícil de ter caixas com uma resposta, por exemplo, de graves bem estendida, que não precisasse do loudness. Então, hoje, com as evoluções, as caixas podem ser boas e eu quero provar que a gente não precisa aplicar a curva de audibilidade num sistema de som. Basta que as caixas de som sejam boas, as caixas acústicas sejam boas, realmente boas, não adianta estar escrito no papel, ela não entregar. E também a gente tem que ter uma sala que tenha um mínimo de absorção para que a gente possa, digamos, para que a sala não lute contra o sistema. Então vou tocar aqui uma música que o meu amigo Ed, da Ed Hardware Lab, usa no sistema dele lá, no canal dele, para mostrar aqui que, mesmo tocando aqui em flat, com som baixo, sem o loudness, a gente tem os graves e os agudos. Tá? Então a gente não precisa aplicar a correção fisiológica numa reprodução, basta que a gente tenha caixas e um ambiente bom. Vou tocar aqui que a bateria da câmera está se indo. Notaram que quando eu tento colocar graves a mais ali no controle tonal ou ligar o loudness, não tem mais como usar o sistema, justamente porque a caixa já tem os graves. Então quando a gente vem aqui, por exemplo, está no máximo dos graves aqui e retorna até o zero, a gente não está tirando os graves, a gente está deixando os graves na intensidade que a música foi gravada. Então, a caixa ela tem que conseguir colocar graves no ambiente com o controle aqui no meio.
Iniciar novamente aqui o CD. Então, assim os agudos. A caixa tem que conseguir entregar os agudos corretos com o controle no meio. E o loudness a mesma coisa. A caixa tem que conseguir colocar graves com o controle desligado. Vejam aqui que eu tenho graves com controle de loudness desligado. Não tem equalizador também no sistema.